Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Está no ar a rúbrica de investigação da Rádio Observador, onde para o caso. Hoje vamos abordar o tema da imigração, mais em particular o trabalho desenvolvido pela AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Há um ano, o Jornal Público tinha em destaque na capa a notícia de que os funcionários da AIMA iriam ser obrigados a pagar multas do próprio bolso se não resolvessem os processos de imigrantes no prazo legal. Um ano depois, vamos tentar perceber se esta medida avançou, quantas multas foram passadas e de que valores estamos a falar. Na segunda parte, vamos também discutir a eficácia da aplicação de multas na administração pública. Para tal, contamos com o jornalista Rui Casanova, é ele o autor da edição de hoje de Onde para o Caso da Rádio Observador. A 7 de junho de 2024, o Jornal Público revelava a notícia de que o Supremo Tribunal Administrativo decidiu obrigar a AIMA a resolver, em 90 dias, as autorizações de residência a imigrantes. O objetivo era pôr cobro às situações descritas como indignas dos imigrantes com processos pendentes. Caso estes processos não fossem resolvidos no prazo legal, os dirigentes ficavam sujeitos a pagar as sanções aplicadas pelos tribunais. A pagar do próprio bolso, Rui. Sim, trata-se de um mecanismo conhecido por intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, que obriga assim o Estado a responder aos pedidos que lhes são apresentados no prazo de 3 meses. Na altura, a notícia foi reproduzida por vários órgãos de comunicação social e, naturalmente, teve muito impacto. Então, vamos direto ao assunto. Neste último ano, quantas multas destas foram aplicadas? A AIMA é taxativa na resposta que enviou por e-mail à Rádio Observador. Até ao momento, não foi verificada a aplicação de multas. É o que pode ler-se nesta resposta. Conclui-se assim que estes processos não avançaram. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da AIMA, Artur Jorge Girão, também afirma que, neste período, não houve qualquer multa. Do que a nossa informação, não chegou a haver multas passadas, o que significa que a AIMA tem estado a cumprir com aquilo que são as determinações judiciais. Temos tido, efetivamente, ou tivemos no passado, um aumento significativo contencioso, que creio que foi público até, e que originou até um reforço de equipas nos tribunais para dar vazão a esses pedidos, mas a AIMA do lado de cá tem conseguido dar resposta e não é do nosso conhecimento que existe qualquer coima emitida ou lançada em nome dos dirigentes da AIMA. 0 multas é o balanço feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da AIMA. Mas, Rui, podemos então dizer que todos os processos cumpriram o prazo de 90 dias ou houve alguns que ultrapassaram esse limite, mas ainda assim as multas não avançaram? Colocámos essa mesma questão à AIMA, mas não obtivemos resposta. Já Artur Jorge Girão admite que até pode ter havido algumas derrapagens no prazo, mas afirma que, na esmagadora maioria dos casos, o prazo legal de 90 dias foi respeitado. A aplicação de coimas também passa com o bom senso ou, eventualmente, por aquilo que seria o desrespeito objetivo e evidente de uma determinação do tribunal, o que eu creio que, de maneira nenhuma, alguma vez isso existiu na AIMA, não é? Estamos em crer, de acordo com informações que tenho, que todos os processos cumpriram os prazos pelos tribunais. Há alguma exceção que tenha derrapado, certamente não terá sido de forma deliberada, ou poderá ter havido aqui alguma questão e que certamente terá sido sanada pelo Tribunal, porque uma vez que a AIMA terá feito as diligências necessárias para cumprir e por qualquer motivo não foram. Não tenho informação que alguma tenha sucedido, não quero dizer que excepcionalmente, mas a informação interna que tenho e que me passaram pelos colegas é que todos os processos têm sido decididos nos prazos definidos pelo Tribunal. Como ouvimos, o sindicalista que representa os trabalhadores da agência sublinha que é uma questão, no fundo, de bom senso. A verdade é que a medida continua em vigor e falamos de uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo. Estamos a falar aqui de que valores? Artur Jorge Girão explica que as multas, neste caso da AIMA, podem variar entre os 3 e os 8 mil euros. Tudo depende da dimensão do caso que os dirigentes têm em mãos e também da gravidade do incumprimento do prazo. Os valores da multa dependiam do valor da ação e o valor da ação tem a ver com o tipo de processo.
dependendo de ser de um processo um visto altamente qualificado, terá um valor superior. Se for um visto de um outro tipo de processo, o valor será diferente, mas diria eu que a média poderia entre 8.000 euros, 3.000 e 4.000 euros, seria por aí, e portanto, enfim, era obviamente um valor significativo. Valores significativos que, como percebemos, não chegaram a ser aplicados. Sim, há um ano, quando a notícia saiu, o sindicalista alertou que esta medida não iria servir para resolver os problemas da AIMA e que os funcionários não podiam ser castigados por culpa própria, mas devido ao organismo não ter meios para resolver os processos. Importa também explicar que esta questão das multas na administração pública não é novidade. Sim, é uma medida que decorre da lei e que é de resto comum em organismos públicos, como explica Artur Jorge Girão. A questão das coimas é uma questão que decorre da lei, não é nenhuma questão especial para este tipo de processos da AIMA, quer dizer, decorre qualquer serviço público, organismo público que não cumpra uma determinação de tribunal, tendo uma sentença para efeito, fica sujeita à sanção pecuniária. Isso é uma coisa que está prevista e não. Neste caso ganhou especial relevância face ao número de processos que foram movidos para a decisão da AIMA e, portanto, ganhou a relevância só apenas e por causa disso. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da AIMA, aqui ouvido na Rádio Observador, neste Onde Para o Caso, a propósito das multas aplicadas a dirigentes da AIMA. Está dado o mote para a entrevista com o nosso convidado, João Bilhin, antigo presidente da CRESAP, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Faz sentido aplicar multas na administração pública, ou seja, responsabilizar pessoalmente os funcionários? Não. Repare, ou só faz dentro de um determinado sentido. Quem tem um contrato de trabalho, portanto, um contrato de trabalho em funções públicas em que há concretamente uma hierarquia, a multa só pode ser aplicada na sequência de um procedimento disciplinar. Portanto, no Estatuto Disciplinar estão lá indicadas as diversas penalizações, nomeadamente a multa de 1 dia ou 2 dias, etc. Isso está previsto, mas dentro e na sequência de um processo disciplinar. Assim, como o Tribunal decidiu, na minha perspectiva, não faz sentido, embora o Tribunal tenha decidido, dizendo assim que seria possível. Portanto, ou seja, para começar isto do princípio, importa clarificar que há 2 tipos de prazos no direito administrativo. Há o prazo obrigatório e um prazo indicativo. A maior parte dos prazos são indicativos, ou seja, servem apenas para a organização, para a organização dos serviços. Portanto, se não for cumprido aquele prazo, ok, não acontece nada. No entanto, no prazo obrigatório, há o que se chama juridicamente uma culminação, ou seja, há uma consequência legal. Essa consequência legal tem de estar prevista na lei e tem de dizer qual, tem de ser indicada mesmo qual é. Ou seja, mesmo que neste caso, considerando que se trata de um prazo que seria obrigatório, e que, para ser obrigatório, tinha uma cominação, e essa cominação seria uma multa, nesse caso a multa deveria ser assumida pelo Estado e nunca pelo funcionário. Não faz nenhum sentido que a multa seja assumida por um funcionário, a menos que seja, como eu lhe disse no início, no âmbito de um procedimento disciplinar em que as penas estão lá bem tipificadas e para aquela infração disciplinar que houve, fica demonstrado que houve efetivamente aquela infração e aquela infração corresponde concretamente a uma pena, uma multa, mas isso, diria assim, é dentro de outra sede que tem a ver com a sede do procedimento disciplinar. Aqui, neste caso, seja na sequência de uma combinação, não faz qualquer sentido. Aliás, é interessante o seguinte, já agora, os ilustres magistrados podiam aplicar isto a eles mesmos. Se o Conselho Superior da Magistratura lhes aplicasse concretamente esta combinação, ou seja, que eles passassem a ser responsáveis pelos seus próprios atos, ok, uma vez que os atos deles, particularmente quando praticam a justiça fora de prazo, ok, e muitas vezes decidem mal,
como sabe, de acordo com o Estatuto da Judicatura, a responsabilidade é sempre do Estado, nunca é deles. Eu não entendo por que razão é que, para os magistrados, a responsabilidade seria do Estado e para os restantes funcionários a responsabilidade a multa seria paga pelo funcionário. Não faz sentido, de facto, que não seja a de ser uma multa que não seja na sequência de um procedimento disciplinar, nunca em caso algum, como consequência de uma combinação jurídica, ou seja, com uma consequência legal de um prazo que seria obrigatório. A existir isto, efetivamente teria de ser o Estado a pagar. E veja mais, agora pensemos por absurdo. Vamos imaginar que o Estado não era pessoa de bem e colocava à frente da AIMA apenas uma pessoa. Essa pessoa não ia ganhar para as multas todas que ia pagar. Portanto, se o objetivo da COIMA é efetivamente que haja uma nova atitude por parte da administração, só faz sentido que seja o Estado a pagar essa combinação, neste caso a multa, porque ou das duas uma, ou vai afetar mais funcionários àquela atividade e nesse caso não paga a multa, ou então não afeta os funcionários e paga a multa. Nunca, em caso algum, concretamente, o funcionário a ser responsável por isto. Eu não entendo como é que os sindicatos até aceitaram uma coisa destas ou não se revoltaram mais com uma coisa destas. E nessa sequência, João Belinho, do que acaba de dizer, olhando aqui para casos mais específicos, quais é que são os organismos da administração pública ou as áreas onde isto é mais frequente, onde são passadas mais multas, e para que possamos aqui perceber melhor do que é que estamos a falar, de que valores é que estamos aqui a falar? Repare, em primeiro lugar, não há uma regra geral. A regra geral é do Estatuto Disciplinar, em que a pena, pode haver uma pena de pecuniária. Está a ver? Ou então, tratando-se, vamos imaginar, de uma infração administrativa em que um tribunal diz que fulano tal praticou este ato administrativo, não devia ter e tem, nesse caso, uma sanção pecuniária. O Tribunal de Contas pode, efetivamente, a um dirigente aplicar uma determinada multa, portanto, uma determinada sanção pecuniária, porque esse dirigente, por exemplo, esse diretor da faculdade ou esse diretor-geral não praticou mal um determinado ato administrativo. No funcionalismo em geral, portanto, para o trabalho em funções públicas, na minha perspectiva, a única situação em que isto pode acontecer, e está tipificado concretamente no Estatuto Disciplinar da Função Pública, neste momento não me lembro, mas normalmente é sempre 1 dia, 2 dias, 3 dias de multa, não é mais, ou então, depois logo a seguir a pena passa para suspensão de exercício e vencimento. Portanto, quando não é antes de suspensão de exercício e vencimento, nós temos a advertência oral, a advertência escrita, portanto, em que há um documento escrito a dizer este senhor não cumpriu o seu dever e na sequência do procedimento disciplinar fica registado no seu cadastro que não cumpriu o seu dever, depois passa concretamente à situação de multa e da situação de multa passa à suspensão de exercício e vencimento e depois pode ir até à exoneração da administração pública, que é a pena mais grave. Mas isso sempre dentro do Estatuto Disciplinar. Aqui é outro tipo de figura. Estamos noutro capítulo. Aqui o capítulo é dizer assim: no cumprimento de prazos, há dois tipos de prazos. Um prazo que é efetivamente, como eu dizia há pouco, indicativo e outro obrigatório. Quando se trata do obrigatório, a própria lei para ser obrigatório, tem de ter a cominação e tem de dizer qual é a cominação, que é aquela, ou seja, a consequência jurídica é aquela e não outra. Ora, no caso concreto, até nem há essa cominação explícita. O Tribunal aqui interpretou que, dizendo, pode ser uma multa. Não sei se vou fazer entender. Na minha leitura, quando o legislador não distingue, não compete também ao intérprete distinguir, nem sequer ao Tribunal. Portanto, até aqui, do meu ponto de vista, o Tribunal não teve muito bem. E então, sobretudo, não teve muito bem por isto, repare. Haver multas e haver este tipo de legislações não é nunca no contrato individual de trabalho, quer seja no contrato privado, quer seja no contrato em funções públicas, portanto, no chamado trabalho, contrato subordinado. Faz sentido, sim, no contrato de prestação de serviços, aquilo vulgo, recibos verdes,
em que a administração contrata, ou um privado qualquer contrata com alguém a prestação de um determinado serviço, na quantidade tal, na qualidade Z e pelo tempo Y. E se não for cumprido, esses requisitos não forem cumpridos, o próprio contrato de prestação de serviços prevê que pode haver uma multa disto, daquele e daquele outro. Mas isto é noutro tipo de contrato, que é o contrato de prestação de serviços, não é o contrato de trabalho subordinado. Portanto, aqui, no meu ponto de vista, o Tribunal entrou numa área que parece-me perigosa, ok? E que não faz qualquer sentido e que, na minha opinião, não deveria, isto é, repare, também a sentença do Tribunal não impõe ao Estado, ok, que haja uma multa e que essa multa seja efetivamente paga pelos funcionários. O Tribunal clarifica a combinação e diz que pode eventualmente ser. Não sei se estou a fazer entender. Pode eventualmente ser. Acho que, mesmo ao clarificar e a dizer que pode eventualmente ser, do meu ponto de vista, não esteve bem, porque este tipo de sanção só faz sentido no âmbito de um procedimento disciplinar e não concretamente no âmbito de uma combinação. No âmbito de uma combinação, do meu ponto de vista, está mal. Obrigada, João Milhim, antigo presidente da CRESAP, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Obrigada pelos seus esclarecimentos. A autoria deste episódio ficou a cargo do jornalista Rui Casanova.